Olá, boa tarde, tudo bem? Chegamos a mais um capítulo do livro Roteiro, onde eu faço a leitura e pequenos comentários do meu entendimento, sobre o capítulo. E, é claro, sujeito a comentários de vocês, a colocações de vocês que sempre podem ser de muita valia para a nossa reavaliação do nosso entendimento. Hoje, chegamos ao capítulo 15, né, Evangelho e Individualidade, mas antes, eu peço a todos, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixe o like, divulgue o canal, como diz a frase atribuída a Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, ajudem a divulgar a doutrina espírita. E sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. Eu vou subir a imagem aqui, vou compartilhar a tela, para que possamos juntos acompanhar a aula de hoje, a leitura de hoje, né? Deixa eu ver se eu acho que fica assim, fica melhor. Eu acho que assim fica melhor para vocês poderem acompanhar, né? Então vamos à leitura. Capítulo 15, Evangelho e Individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Proclamando as bem-aventuranças à turba do monte, não a induz para a violência a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica, ele mesmo, o pão que a reconforte e alimente. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no mestre divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebeldia e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo exclama: vem e segue-me. A pecador exorta: vá, vai e não peques mais. Ao paralítico fala, bondoso: ergue-te e anda. A mulher cirofênica diz, convincente: a tua fé curou. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Demonstrando as preocupações que tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo, em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Não, ele desceu. Ele próprio ao seio do povo e estendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsediada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na Terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de libertação do espírito, com bases no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu.
Para isso lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: "E aquele que deseja fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos." Esse texto, amigos, ele prega, né? Ele prega algumas máximas de Jesus: a humildade, a caridade, a subserviência ao próximo. Por quê? Porque é uma das máximas, né? Fora da caridade não há salvação. Inclusive, ele no texto ele é bem colocado, né? Que tem que dar a César o que é de César, e a frase é: César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a César o que é de César significa a nossa vida aqui na Terra. Precisamos respeitar as leis dos homens, respeitar as ordenações. Claro que sim, não podemos simplesmente ignorá-las, mas também temos que ser respeitosos à lei de Deus, às máximas que Jesus nos trouxe. E quais são essas máximas? Humildade, caridade. Só que, como no próprio texto diz, seguir Jesus não depende de Jesus. Como diz o texto, ao apóstolo ele exclama: "Vem e segue-me." Ele colocava no apóstolo a possibilidade, a liberdade de escolha. A pecadora exorta: "Vai e não peques mais." Colocava em cima da pessoa a responsabilidade de seguir a lei de Deus. Ao paralítico fala, bondoso: "Ergue-te e anda." E a mulher cirofenícia diz convincente: "A tua fé te curou." Ou seja, ele sempre colocava no outro a responsabilidade pelo que estava acontecendo. É claro que quando a pessoa chegava e tinha fé que ele curasse, como a mulher a mulher cirofenícia, que com tanta fé, ela só sabia que se tocasse num pedaço da veste dele, ela seria curada, mas teve a vontade dela. Quando ele convidou os apóstolos a seguir, ele não pegou ninguém pelo braço e veio, não, vem comigo. Não, vem e segue-me. Ele dava a opção da pessoa, quer, não quer, tudo bem. A pecadora, vai e não peques mais. Ele curava, né? Como ele fez com a mulher que seria apedrejada, ele conseguiu, de uma forma muito simples, falar a todos que queriam apedrejá-la: "Quem entre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra." Ao paralítico, quando ele falou: "Ergue-te e anda", ele curou o paralítico, mas o paralítico precisava ter a vontade de erguer-se e andar. Será que nós temos essas vontades? Ou será que nós jogamos em cima de Jesus todas as nossas necessidades, nossos pedidos e desejos? Mas será que nós, além de fazermos isso, nós estamos dando a nossa parte? Nós estamos fazendo o que é de nossa parte? E eu vou perguntar isso para vocês por quê? Aqui no Livro dos Espíritos, eu vou subir uma nova tela para vocês verem. Pergunta 871 do Livro dos Espíritos. Por que Deus, a pergunta de Kardec aos espíritos, por que Deus, tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova? Assim sendo, qual é a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Pergunta interessante, né? Por que precisamos da prova se Deus já sabe, né,
a respeito de nós mesmos. Ele sabe de nós mais do que nós imaginamos. Ele sabe tudo sobre nós. E a resposta é: isso equivale a perguntar por que Deus não criou. Desculpa. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Por que ele já não criou a gente espíritos perfeitos? Por que ele precisava criar nós, nos criar, perdão, simples, espíritos simples e ignorantes, no sentido de ignorar a nossa, o nosso trajeto, né? O que nos aguarda no futuro. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dará ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, no texto, quando Jesus falava, vem e segue-me, ou como ele fala para nós todos os dias, vem e segue-me, ele pede, ele não obriga. Aí vem a nossa responsabilidade de seguir ou não. Quando ele disse à pecadora, vai, não peques mais, pede, não obriga. Joga em cima da pecadora, ou em cima de nós mesmos, nós pecadores, a responsabilidade de estarmos ou não com vontade de não pecarmos mais. Quando ele diz ao paralítico, levanta-te e anda, ele ordenou, levanta-te e anda, como ele nos ordena várias vezes a seguirmos as leis de Deus. Mas dependia dele levantar e andar. Ele não pegou ele pela mão, ele não puxou. E quando ele disse à mulher sirofenícia, a tua fé te curou, ele simplesmente colocou em cima de nós, porque são exemplos para todos nós, a responsabilidade da nossa fé. A nossa fé vai fazer com que a gente evolua, tornemos espíritos evoluídos. A fé em nós mesmos, porque nós temos dentro de nós a lei de Deus. Nós sabemos o que é certo ou errado, o que é o bem ou o mal. Ninguém precisa falar para mim, para você, para quem está nos ouvindo, o que é certo ou o que é errado. Na aula passada falamos inclusive dos 10 mandamentos. Ninguém precisa saber, ninguém precisa nos dizer que é proibido matar, roubar, desejar o que o outro tem. Nós até dividimos, né, que os 4 primeiros mandamentos refere-se a amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6, e ao próximo como a ti mesmo. Lei da fraternidade, lei da caridade, nós temos isso dentro de nós. Deus, Jesus já nos trouxe essas instruções. E agora? Cabe a quem? Cabe a Ele pegar a gente pela mão e ver que nem criança e levar? Não. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos e muito o que tem que fazer. Só que nós somos regidos por uma lei. E essa lei é essa aqui, ó. Perdão. Essa lei, subi a imagem errada. Estou me adaptando à ferramenta. Está aqui. Segundo, livre-arbítrio, segundo a doutrina espírita. Livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Está em Obras Póstumas, capítulo 3, Criação, item 16.
Então, Deus, quando nos criou, simples e ignorantes, ele nos deixou com livre-arbítrio de fazermos o que acharmos que nos é mais conveniente. O que fazemos do livre-arbítrio? Será que estamos seguindo as leis de Deus? Será que fazemos realmente o que Jesus nos ensinou, amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas? Será que nós somos esse paralítico que Jesus curou e só está esperando que a gente ande, que a gente levante e ande, perdão? Será que nós somos a pecadora que não foi julgada por ninguém, nem por Jesus, mas continuamos pecando, mesmo tendo sido perdoados? Será que nós somos como um apóstolo que recebeu o chamado, vem e segue-me? Será que nós estamos seguindo Jesus? Será que nós ouvimos o chamado e ignoramos o chamado? Vamos pensar sobre isso nessa semana. E no próximo domingo retornaremos com mais um capítulo do livro Roteiro, de Emmanuel, né? Psicografado através de Chico Xavier. Um bom domingo a todos, muito obrigado. E pensem nisso. Pensem o que vocês estão fazendo com o vosso livre-arbítrio. Jesus só pediu: vem e segue-me. O que nós estamos fazendo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.